Graças e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 14. Números, capítulo 14. Nós leremos do versículo 1 até o 9, somente. Assim nos diz a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não temais. Oremos. Deus, em nome do teu Filho Jesus, diante da tua palavra, pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida neste momento. Fala conosco, ó Pai, por intermédio do teu Santo Espírito. Capacita-nos a compreendermos a tua palavra e que sejamos edificados pela mesma. Abra o nosso entendimento e que estejamos, ó Senhor Deus, com os ouvidos abertos para ouvirmos a tua voz, que sempre fala conosco. Essa é a oração que a fazemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Com certeza, quando fazemos uma viagem, todos nós devemos escolher o caminho a ser seguido, para que saiamos da nossa origem e cheguemos ao nosso destino. E o fato é que, durante esta viagem, a forma como olharemos a paisagem, o caminho, caberá a nós, pois podemos olhar para a nossa volta e acharmos a viagem agradável, o caminho agradável, justamente porque aquele caminho está nos levando para o nosso destino. Ou então, simplesmente podemos olhar para aquele caminho, o mesmo caminho que nos levará para o destino que queremos chegar, e podemos enxergá-lo de outra forma, de outra maneira, com os olhos impedidos de vermos as suas belezas, as suas qualidades. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a impressão que temos é essa também, pois estamos neste mundo também de passagem, é como se estivéssemos de viagem deste mundo para o lar celestial. E a forma como nós olhamos para as circunstâncias que passamos aqui neste mundo, pelos caminhos que Deus tem colocado diante de nós, a forma como enxergamos e vemos esses caminhos, dependerá da forma como olhamos para eles, pois ao longo da nossa viagem podemos nos deleitarmos ao longo desse caminho, ou então podemos o tempo todo reclamarmos dele e não enxergarmos aquilo que ele tem de bom. E é interessante que esse texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto praticamente parecido com o que estamos falando, pois o povo também, o povo hebreu, o povo de Deus, está numa viagem onde saiu do Egito e está rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E nesta caminhada pelo deserto, o povo tem a opção de olhar para o caminho
e decidir a forma como enxergará este caminho que os levará à terra que mana leite e mel. E é interessante que o povo já está às portas de Canaã. Então Deus dá ordem a Moisés que escolha de cada tribo um espia, um príncipe, que deveria ser enviado à terra de Canaã, para que por 40 dias e 40 noites eles espiassem aquela terra e vissem a terra que eles haveriam de herdar. E assim Moisés o faz. Ele escolhe um príncipe de cada tribo, 12 homens, que para aquela terra eles vão e ali eles fazem a sua incursão. E ali eles têm algumas percepções, eles veem algumas coisas nesta viagem que fizeram. Eles veem ali os filhos de Anak, que eram gigantes, homens de aproximadamente ou quase 3 metros de altura. Eles veem cachos de uvas muito grandes que era necessário 2 homens para carregá-los. Eles veem cidades fortificadas, cidades quase impossíveis de serem derrotadas, mas eles veem também que é uma terra boa, muito boa. E é interessante que é no retorno, quando eles devem relatar a Moisés e quando eles devem relatar a todo o povo de Israel que eles viram naquela terra. É que exatamente nós vemos que 10 daqueles homens, eles olham para aquela terra e têm uma interpretação diferente. E apenas 2 homens, Josué e Caleb, veem as mesmas coisas que aqueles outros 10 viram, só que eles veem de uma forma diferente. Eles veem tirando as coisas positivas, as coisas boas que eles poderiam usufruir ali naquela terra. E é exatamente aí que nós somos levados a perguntarmos: mas o que será que fez com que Josué e Caleb vissem as mesmas coisas, as coisas que aqueles outros 10 viram, e interpretassem de forma diferente? A resposta, na verdade, está no versículo de número 24 do capítulo 14, onde o texto nos diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Veja que interessante o que o texto nos fala. Tanto Josué como Caleb, eles viram as mesmas coisas, só que com uma outra ótica, um outro espírito, uma outra forma de enxergar as coisas. E é exatamente isso que esse texto vem nos convidar a fazermos. Exatamente como enxergarmos além das dificuldades. Porque eles viram naquela terra dificuldades, sim. 10 preferiram olhar somente para as dificuldades, mas 2 preferiram olhar com outro espírito, e eles enxergaram além das dificuldades. Mas aí vem a pergunta: como é possível enxergarmos além das dificuldades? Como é possível vermos as coisas que nos acontecem às vezes de difíceis, as lutas pelas quais passamos e enfrentamos, as frustrações, as decepções? Como é possível olhar para essas coisas, as perdas, e enxergarmos além delas? As respostas encontraremos neste texto. E a primeira delas que nós encontramos é que Josué e Caleb, eles enxergaram além das circunstâncias que eles viram lá naquela terra, durante o tempo que permaneceram ali, porque eles lançaram um olhar de fé naquilo que eles viram. E é exatamente isso que os versículos de número 6 e 7 nos falam, que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Os 10 espias que estiveram na terra olharam as circunstâncias, a realidade daquela terra, com um olhar puramente humano. Eles olharam os filhos de Anak, eles olharam as cidades fortificadas, eles olharam as dificuldades que encontrariam em tomar aquela terra simplesmente por esse olhar humano e racional. E isso atraiu sobre aqueles 10 homens a incredulidade, atraiu sobre aqueles 10 homens o medo, atraiu sobre aqueles 10 homens o murmúrio, atraiu a visão distorcida da realidade. E o pior de tudo
Esses 10 homens que olharam com um olhar puramente racional, um olhar puramente humano, eles contagiam toda a congregação, todo o povo, para que o povo também se revoltasse contra Moisés e se revoltasse contra Deus, porque eles se prenderam somente às dificuldades que eles viram. Já o texto nos fala que Caleb e Josué, eles viram as dificuldades sim, porém, o foco deles não permaneceu nas circunstâncias. O foco de Josué e Caleb não permaneceu no tamanho dos filhos de Anak. O foco de Josué e Caleb não permaneceu nas muralhas das cidades fortificadas. Pelo contrário, eles olharam para tudo aquilo lá com um olhar de fé. E isso os levou a enxergarem as verdades de Deus. Mas que verdades são essas? É simples. Quando nós olhamos em Deuteronômio, capítulo de número 8, do verso 7 ao 10, o texto nos fala o seguinte: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Quando Josué e Caleb olham para as dificuldades encontradas na terra, eles se recordam das promessas de Deus. Eles se recordam que Deus prometeu uma terra para eles que mana leite e mel, uma terra de fartura, uma terra onde eles louvariam ao Senhor todos os dias por terem recebido aquela terra da parte de Deus. Quando Josué e Caleb veem os filhos de Anak, as cidades fortificadas, eles olham com fé, porque eles sabem que as promessas que Deus havia feito para eles haveriam de se cumprir. Então eles creram que, apesar das circunstâncias, aquela terra seria deles. Por isso eles são capazes de dizer a mesma coisa que os outros 10 disseram, só que no final eles falam diferente. Ao invés de blasfemarem, ao invés de murmurarem, eles simplesmente dizem: realmente, como nosso Deus disse, a terra é muitíssimo boa, ela é ótima, ela é excelente. E então, nós precisamos zelar para quando nós olharmos para as circunstâncias que nos assolam no nosso dia a dia, circunstâncias muitas vezes difíceis, circunstâncias que aos nossos olhos parecem ser irreversíveis, difíceis de lidar com elas. Às vezes parece que estamos diante de problemas fortificados, de problemas gigantescos. É exatamente aí que nós devemos fazer a escolha. Olharemos com fé, assim como olharam Josué e Caleb, ou olharemos com um olhar simplesmente racional e humano, atendo-se somente às circunstâncias. O fato é que precisamos cuidar da nossa fé, para que então nós possamos lidar com as situações, olhando além das circunstâncias, mas devemos então pensarmos um pouco, mas o que é capaz de roubar a nossa fé? O que é capaz de fazer com que a nossa fé seja diminuída no dia a dia? O que é capaz de nos fazer nos tornarmos racionais, nos tornarmos meramente humanos frente às situações que enfrentamos? Quando vamos para a palavra de Deus, nós começamos a encontrar algumas respostas do que pode minar a nossa fé, do que pode nos tornar pessoas céticas, racionais somente, simplesmente humanas. E a primeira resposta que nós encontramos está exatamente em Marcos, capítulo de número 4, verso de número 15, que é exatamente quando Jesus profere a parábola do semeador que sai a semear. E então, ao longo dessa parábola, no versículo de número 15, o Senhor Jesus dirá que, ao final do dia, Satanás, ele anda pelo caminho para encontrar a palavra que foi lançada, que foi semeada no coração das pessoas, para roubá-la, para retirá-la. Constantemente a palavra de Deus é semeada em nossos corações.
E Paulo fala aos romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim, todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus, um sermão, um estudo, um hino, um cântico, a nossa fé é fortalecida. Mas tome cuidado. O texto da parábola de Jesus nos fala que ao final do dia, Satanás vem para roubar a semente que ali foi lançada, para que ela não venha crescer, para que ela não venha dar frutos, para que ela não venha fortalecer a nossa fé. Fé essa que nos ajudará a lidarmos com as situações, olhando além das circunstâncias. Mas quando nós olhamos na primeira carta que Pedro escreve, no capítulo de número 5, versículos de número 8 e 9, o texto nos fala o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Esse texto é um texto muito interessante. E o pastor e escritor John Piper escreveu um artigo fantástico sobre ele, onde ele diz que Satanás, ele se alimenta da nossa fé no café da manhã. E ele usa exatamente esse texto da primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versos 8 e 9, onde ele fala que Satanás, o diabo, ele está como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele faz uma pergunta a esse texto: você acha que o diabo quer comer os nossos ossos, a nossa carne, assim como um leão selvagem quer comer a sua presa? Você acha que o diabo dia e noite fica tentando triturar os nossos ossos? Ele diz não. O que o diabo está tentando fazer é se alimentar da nossa fé. Por isso Pedro diz: resisti-lhes firmes na fé. É isso que o diabo quer roubar de nós. É dela que ele se alimenta, porque ele sabe que se roubar a nossa fé, se devorar a nossa fé, nós seremos presas fáceis. Nós passaremos a olhar para as circunstâncias duvidando de Deus. Nós não creremos mais nas promessas de Deus. Passaremos a murmurar contra Deus, assim como o povo fez ali. E exatamente Satanás alimenta-se da nossa fé. Assim como Jesus diz para Pedro, quando ele se volta para Pedro e diz: Satanás, Pedro, ele quer te peneirar, mas fique tranquilo, roguei para que a tua fé não desfaleça. Devemos pensar aqui que Pedro seria passado numa peneira. Imagine algo passando numa peneira. O fato é que algo cai embaixo e algo fica em cima. E o que Satanás queria exatamente era fazer com que Pedro passasse pelo vão da peneira e a fé dele permanecesse presa na peneira. É por isso que Jesus diz: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Temos que estar atentos, porque quando a nossa fé é roubada pelo diabo, quando ele se alimenta da nossa fé, quando a nossa fé é enfraquecida porque ele vem e rouba a semente que foi lançada, e ela não cresce, não germina, não frutifica. Aqui neste mundo, quando passarmos pelas dificuldades, aqui neste mundo, quando olharmos para circunstâncias difíceis, nós faremos como aqueles 10 espias e o restante do povo. Nós blasfemaremos, murmuraremos, reclamaremos e nos daremos por vencidos diante das circunstâncias. Mas Josué e Caleb estão fortalecidos na fé. E eles então veem as circunstâncias e são capazes de dizer: a terra realmente é muitíssimo boa. Temos que estar atentos, porque muitas vezes o nosso olhar estará preso à tempestade e não contemplará Jesus andando sobre as águas. Temos que estar atentos para ouvirmos a voz primária. A voz primária é a voz de Deus, aquele que fala ao nosso coração por meio da palavra, aquele que fala ao nosso coração por meio do Espírito Santo, porque as vozes secundárias, que é a voz do diabo, que é a voz daquelas pessoas que simplesmente vêm para nos desincentivar, para nos derrotar, para dizer que a situação não tem mais jeito,
Temos que tomar cuidado com essas vozes secundárias, porque elas também vêm para minar a nossa fé. Pedro, Paulo, eles olharam para a prisão como oportunidades e não como o fim deles. Oportunidades de testemunharem, cantando, louvando, orando, porque eles olharam com fé. Uma fé que estava fortalecida e uma fé que não foi esmorecida ao longo do caminho. Conta a história que Charles Spurgeon, ele sentiu no coração o desejo de realizar um plano ousado, de construir uma igreja para 5.500 membros. Então ele chama os seus 30 líderes e compartilha este sonho com eles e diz para eles: aqueles que não acreditarem que Deus é capaz de concluir este sonho, este projeto, podem ir embora. O fato é que dos 30, 23 líderes abandonaram Charles Spurgeon. E somente 7 permaneceram com ele. Final da história. A igreja foi construída. E durante muitos e muitos anos, na manhã e na noite, aquela igreja era lotada com 5.500 pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Spurgeon olhou para as dificuldades, mas ele enxergou além, porque ele olhou com fé. E a fé nos leva a ver, contemplarmos além das circunstâncias. Olhe com fé para a luta que você está vivendo hoje, para a dificuldade que você está enfrentando hoje, para a frustração, para a perda, para o medo que você está encarando hoje. Olhe com a fé, além dela, porque você verá que a fidelidade de Deus te fará enxergar para este problema de forma diferente, com o olhar de que nós estamos diante de um Deus, que o impossível para nós é possível para Ele. Mas ao olharmos para este texto, nós tiramos uma segunda lição acerca do que nos leva a olharmos além das circunstâncias, como Josué e Caleb olharam. É exatamente que, ao olharmos para a vida deles, nós vemos que assim nós o faremos, andando por caminhos seguros. E é isso que nós vemos no verso de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tanto os 10 espias como o povo escolheram seguir pelo caminho tortuoso, sem segurança, um caminho escorregadio, sem firmeza, o caminho do esquecimento, o caminho do desprezo às promessas que Deus havia feito para o povo, para os antepassados. Mas, diferentemente, Josué e Caleb optaram pelo caminho seguro, agarrando-se e não desprezando as promessas que Deus havia feito aos patriarcas, as promessas que Deus havia feito ao povo. E, portanto, apesar de terem visto as dificuldades que os outros 10 viram, o fato de escolherem andar por esses caminhos seguros, caminhos firmes, que são os caminhos das promessas de Deus, daquilo que Deus havia prometido, fez com que eles olhassem para os gigantes e cidades fortificadas, crendo que a presença de Deus com eles, crendo que o fato de Deus ser fiel em cumprir as promessas que havia feito, os faria herdar aquela terra. Vale destacarmos aqui a expressão deles: se o Senhor se agradar de nós. Mas o que significa essa expressão que eles usam aqui? É simples. Se nós não desagradarmos a Deus por meio da nossa vida, se nós não desagradarmos a Deus por meio da nossa desconfiança, se não desagradarmos a Deus por meio da nossa falta de fé, se não desagradarmos a Deus por meio da nossa autossuficiência,
A presença dele conosco nos fará entrar nessa terra. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós vemos que todas as vezes que o povo desagradou a Deus, eles deixaram de seguir adiante. Basta olharmos para a história de Acã, quando por ocasião no livro de Josué, capítulo de número 7, versículos 12 e 13, nós vemos ali que Josué havia sido derrotado, o povo de Israel havia sido derrotado na batalha. E então Josué coloca o rosto no chão e lamenta diante de Deus. Deus simplesmente diz para Josué: levanta daí. Vocês simplesmente foram derrotados, porque vocês me desagradaram. A coisa imunda escondida no meio de vocês. E enquanto vocês, essa é a expressão que Deus usa, não eliminarem do meio de vocês a coisa imunda, o pecado de Acã, aquilo que ele trouxe não era para trazer, está escondendo. Enquanto vocês não eliminarem isso da vida de vocês, vocês não poderão resistir aos vossos inimigos. E então Josué entende que enquanto eles não voltassem a agradar a Deus, por meio de uma vida de santidade, tirando do meio deles aquilo que estava desagradando a Deus, ou seja, levantando quem havia desobedecido a Deus, eles não poderiam resistir dali para diante. E Josué, ele sabe disso. Por isso ele diz aqui: se o Senhor se agradar de nós. Isso é andar por um caminho seguro. O caminho onde no dia a dia nós escolhemos andar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas que surgem, decidimos andar sobre aquilo que Deus nos orienta a fazer, sobre a sua palavra, sobre as orientações da palavra. O fato é que quando nós desagradamos a Deus, nós não conseguimos enxergar além das circunstâncias. Ficamos como aquele povo ali, que achou que derrotaria aqueles gigantes e as cidades fortificadas somente na força do seu braço, desprezando assim as promessas de Deus, desconfiando assim de que Deus seria capaz de levá-los à vitória. Para enxergarmos além das dificuldades é necessário que estejamos em comunhão, em intimidade com Deus, assim como Josué e Caleb. Eles se humilham. No verso de número 6 nós vemos aí: e Josué e Caleb, filho de Nun, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando eles viram os 10 espias lamentando, quando eles viram o povo murmurando, quando eles viram o povo querendo voltar para o Egito, Josué e Caleb, eles rasgam as suas vestes diante de Deus, envergonhados da atitude do povo, envergonhados da atitude daqueles líderes. E ali diante de Deus, eles rasgam o seu coração e agradam a Deus pela sua postura em dizerem para Deus: eles estão duvidando do teu poder, mas nós não estamos. Eles estão duvidando das tuas promessas, mas nós não estamos. E assim será com todos nós. Se o Senhor se agradar de nós, a presença dele conosco certamente nos fará herdar a terra que mana leite e mel. Todas as vezes que diante das provações e diante das tentações escolhemos os caminhos seguros, conseguiremos enxergar além das circunstâncias. Basta olharmos para a tentação de Jesus, quando ele é tentado ali no deserto pelo diabo. Ele resiste, andando pelo caminho seguro de citar ao diabo a palavra de Deus. Ele rebate as propostas do diabo com a vontade do Pai. Esse é o caminho seguro diante das tentações. E faça essa diferenciação. Provação, ela vem da parte de Deus para nos fortalecer e para trabalhar as nossas vidas. Isso é provação. Agora, tentação
ela vem da parte do diabo para nos tentar levar para longe de Deus. E é justamente nestes momentos que devemos escolher andarmos por caminhos seguros, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, nos mantermos firmes no Senhor, em fidelidade, nos mantermos firmes no Senhor, em justiça, em amor, em perdão, em retidão, em comunhão, enfim, nos mantermos sobre a rocha, ao invés de escolhermos andarmos por pedras escorregadias, caminhos tortuosos e difíceis, perigosos. Pois se assim o fizermos, escolhermos diariamente andarmos por caminhos seguros, certamente desfrutaremos da terra que mana leite e mel, ou seja, desfrutaremos das bênçãos que Deus tem reservadas para a nossa vida. Mas por fim, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos uma última resposta acerca de como é possível olhar além das circunstâncias. Pois quando nós olhamos para a vida de Josué e Calebe, vemos estes dois homens submetendo-se ao poder de Deus. E isso fica claro no verso de número 9, onde ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Ao olharmos para os acontecimentos, vimos que esses 10 homens e o povo estavam na dependência somente da sua força, achando que teriam que derrotar os filhos de Anak, achando que teriam que derrubar as cidades fortificadas na força do seu braço, com seu exército. E quando assim eles fizeram, eles deixaram de confiar, de se submeterem ao poder de Deus. Isso se tornou uma barreira na vida daquele povo, na vida daqueles líderes. Eles pararam os pés diante dos problemas, das circunstâncias, e não tinham mais condições de seguirem adiante. Mas enquanto isso, Josué e Calebe submetem-se ao poder de Deus e reconhecem que se eles não se rebelassem contra Deus, que se eles não se revoltassem contra Deus, assim como o povo fez, diante das dificuldades e circunstâncias difíceis que surgiram, a presença de Deus com eles seria tudo. Ah, quantas vezes diante das circunstâncias que não esperamos, ou que não esperávamos, quantas vezes diante do impossível aos nossos olhos, nós nos revoltamos, nos rebelamos contra Deus. E Josué e Calebe está dizendo aqui: tão somente não sejais rebeldes. Quando nós olhamos para a vida desses dois líderes, jovens, nós vemos que eles entendiam que haveria luta, sim. Quando viramos a página no capítulo de número 13 e olhamos do versículo de 28 a 30, o texto nos diz o seguinte: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Josué e Calebe não estavam discordando que haveria luta. Eles não estavam desprezando que teriam que pôr as mãos em armas. Eles mesmos dizem aqui nesse texto do capítulo 13 que eles teriam lutas, mas que certamente eles prevaleceriam contra esses povos, porque o Senhor era com eles. Se assim, eles se submetessem ao poder de Deus, ou seja,
se eles fossem dependentes deste poder, se eles fossem dependentes da graça de Deus, se eles fossem dependentes da presença de Deus, sabendo que eles seriam apenas instrumentos nas mãos de Deus para derrotarem aqueles povos hostis, o fato é que quando nós não dependemos de Deus em meio às lutas, nós nos revoltamos, ficamos rebeldes, ficamos esgotados, ficamos frustrados, ficamos desorientados, exatamente como ficou ou ficaram os 10 espias e o povo ali. E o pior de tudo é que essa situação de rebeldia, de não se submeterem ao poder de Deus, de não dependerem do poder de Deus, fez com que eles perdessem a bênção sobre a vida deles. Porque essa, com certeza, foi uma geração que não entrou na terra de Canaã, que não desfrutou da terra que mana leite e mel, justamente porque acharam que tudo seria feito na força do seu braço, na sua própria capacidade, que teriam que vencer os problemas, as lutas, sozinhos, desprezando assim a presença do Senhor. E é incrível como nós temos facilidade de nos rebelarmos contra Deus frente às dificuldades e lutas que passamos. Nesta semana que passou, eu vi uma entrevista com a Maria Rita, filha da Elis Regina. E uma das perguntas que o entrevistador fez a ela foi exatamente com relação à fé dela. E no momento em que essa pergunta foi feita para ela, a voz dela ficou embargada. Ela não conseguia falar mais nada. Ela simplesmente disse: eu tenho uma mágoa muito grande contra... E travou. E ela começou a chorar, 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 e com muito custo ela completou a frase: eu tenho uma mágoa muito grande contra Deus, porque eu não entendo como um Deus pode tirar a mãe de uma menina de 11 anos. Basta olharmos para as circunstâncias. Acredito que não foi Deus quem fez com que ela mergulhasse numa vida de bebidas e de drogas. Não foi Deus quem colocou diante dela, à disposição dela, muita droga e muita bebida para que ela acabasse com a sua vida. Mas a filha, ao olhar para a circunstância que a mãe passou, ela simplesmente se rebela contra Deus. Ela simplesmente cria uma mágoa muito grande de Deus. E simplesmente diz: eu não entendo como um Deus pode tirar a mãe de uma criança de 11 anos. Esquecendo-se que foram as escolhas que a mãe fez ao longo da sua vida, ao longo do caminho, que a levaram ao fim que ela chegou. Temos que tomar cuidado com isso, porque a mesma coisa acontece conosco em meio a circunstâncias adversas da vida. Porque dependendo das escolhas que fazemos, dos caminhos que tomamos, das posturas que adotamos, nos rebelaremos contra Deus, assim como este povo está se rebelando, achando que não seremos capazes, justamente porque não estamos nos submetendo ao poder de Deus. Estamos desprezando a Deus. É interessante que Isaías capítulo 64, verso 4, ele fala sobre quem é Deus. Ele fala: olha, nunca se viu um Deus como o nosso Deus. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Onde já se viu ouvir falar que um Deus trabalha para aquelas pessoas que nele esperam? E Deus faz isso não porque nós merecemos, mas Deus faz isso porque o seu nome será exaltado por intermédio da nossa vida. Deus trabalha a nosso favor, porque quando as pessoas olharem o que Ele está fazendo em nossa vida, exaltarão ao nome do Senhor, reconhecerão o seu poder, o seu amor e o seu cuidado para conosco. O que Deus queria com aquela batalha na conquista de Canaã
Era exatamente que quando os povos olhassem o povo hebreu, conquistando aqueles povos, os filhos de Anak, derrubando as muralhas de Jericó, Deus queria que o povo exaltasse ao seu nome, que as nações idólatras exaltassem ao seu nome. Mas quando o povo não se submete ao poder de Deus, o nome de Deus não é exaltado, o nome de Deus não é glorificado. Somos desafiados dia e noite a vivermos na dependência de Deus. João capítulo 15 fala-nos no momento em que Jesus fala sobre a videira verdadeira. E por 11 vezes a expressão permanecer aparece naquele texto, ensinando-nos que se nós permanecermos ligados à videira, se nós permanecermos juntos à videira, nós não somente seremos fortalecidos, nós não somente receberemos aquilo que precisaremos, mas nós frutificaremos. Mas depende da nossa permanência, da nossa dependência, da nossa submissão a Cristo Jesus. Como temos olhado para as circunstâncias e as enfrentado? Na força do nosso braço? Na confiança daquilo que temos? Ou temos nos submetido, assim como Josué e Calebe, dizendo: se nos submetermos à vontade de Deus, nós não somente derrotaremos o povo, mas nós herdaremos a terra. E então podemos concluir. Nós aprendemos que, em meio às circunstâncias adversas que nós vivemos no dia a dia, nesta caminhada que estamos aqui neste mundo, é possível olharmos além delas, assim como fizeram Josué e Calebe. Porque quando nós formos capazes de olharmos além das lutas, das barreiras, das dificuldades que estiverem diante de nós, das tempestades, se formos capazes de olhar além, uma coisa é certa: nós desfrutaremos de algo a mais que Deus tem a nos dar. Josué e Calebe desfrutaram de algo a mais que o povo não pôde desfrutar, que aqueles 10 outros líderes não puderam desfrutar, que foi de colocarem a planta dos seus pés na terra que mana leite e mel, que forem de olhar com os seus olhos a terra da promessa. Quando nós olhamos além das circunstâncias, nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para nós, principalmente o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção. E para que isso seja possível em nossas vidas, é necessário que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. É necessário que cada vez mais, no nosso dia a dia, nós realmente olhemos para as circunstâncias com fé, que nós realmente escolhamos andarmos por caminhos seguros e que nós realmente nos submetamos ao poder que vem do Senhor. Sabedores de que Deus conosco é a certeza de que passaremos pelas lutas e dificuldades, pelo vale da sombra e da morte, com Deus ao nosso lado. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos fortaleça, que Deus nos ensine a olharmos para esses 2 homens, Josué e Calebe, que olharam para as circunstâncias de forma diferente a que aquele povo e aqueles outros 10 líderes olharam. Que Deus nos abençoe. Amém.